Oi, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Janaína Cabral. A gente está na aula de Língua Portuguesa, módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos. Brielle está fazendo a interpretação em Libras para a gente nessa aula. E desde o módulo 1 a gente está conversando de cabelo. Pois é, eu trouxe até foto minha quando era pequena para vocês verem. Passa lá, tá? Precisando da visualização de vocês. Tem o começo do assunto muito legal, muito importante para a gente conversar. Vamos continuar falando de cabelos. Desta vez, a gente vai falar sobre tranças. Eu acho lindo. Você gosta? Você já viu? Hoje em dia, ainda bem que voltou com força alguns penteados, não foi? A gente está falando especificamente neste momento, nessas aulas, desde lá do módulo 1, de cabelos e mais profundamente ainda de cabelos crespos, de cabelos cacheados. Por quê? Porque essa história de cabelo bom, cabelo ruim é uma violência. Se você não sabe, está sabendo agora. Seu cabelo é lindo, maravilhoso do jeito que ele é. E se não está, melhore. Faça exatamente aquilo que você quer fazer. Quer cortar, corta, quer mudar, muda, quer pintar, pinta, quer colocar tranças, coloca. Então, faz aí exatamente como você queira no seu cabelo, tá? A gente viu e estudou que os cabelos, de modo geral, trazem uma força social, cultural, política, étnica muito maior do que só um modelinho. É muito mais do que estilo. As tranças são lindíssimas, mas elas não são apenas um estilo. Sabia disso? Sabia que tem história por trás das tranças que você escolheu fazer no seu cabelo, tem história por trás dela. Inclusive, tem história por trás de tudo. Se você quer saber, é só você pesquisar e procurar as histórias das coisas que lhe interessam, que lhe impressionam, que lhe aguçam a curiosidade. É fascinante estudar, Eja. É muito bom descobrir, conhecer aquela sensação de minha gente, eu nunca tinha pensado nisso. Olha só que interessante. Vocês já devem ter sentido ou dito isso. É maravilhoso. Pois é, trança tem história. Desculpa, vamos para a origem das tranças. Vê só, sua origem é da região da Namíbia, lá na África. Em muitos agrupamentos africanos, as tranças eram uma forma de identificação de cada grupo. Pois é, gente, é muito antiga. Na África, ou mesmo antes, ou mesmo em alguns outros lugares, as pessoas se penteavam com tranças. O cabelo, historicamente, sempre teve muita importância. A gente vê referências e imagens de poemas bem antigos referindo-se a cabelo. Se a gente for olhar, tem referências bíblicas a cabelo, né? Vocês já devem ter ouvido ou lido a história de Sansão e que as forças estavam no cabelo dele. Então, tem muita representatividade, muita simbologia, muita história por trás dos cabelos. Pois é. Voltando ainda para essa história de trança, vamos aprender mais. Essa história ela remonta a 3.500 anos antes de Cristo. Desde então tem sido um sinal simbólico de status social, etnia, religião e resistência social. Pois é, as tranças representavam tudo isso nas comunidades africanas e mesmo em outros agrupamentos. Especificamente, tem um estilo de trança que é aqueles desenhados na cabeça, que vão desenhando ao redor da cabeça, fazendo formatos e estilos, são conhecidos como tranças nagô. Essa expressão nagô se refere justamente à comunidade, à área originária desse estilo, dessa maneira de fazer a trança. Elas são bem antigas também. Observem que na ilustração eu coloquei uma mulher, uma moça, com essa característica de tranças formando desenhos, formando geometrias, né, lindamente feitas e sem ser aquelas pendidas, são aquelas que são feitas ao longo da cabeça.
Ela toda bonita aí no penteado dela. Olha essa escultura. Vê só. Observa a cabeça da escultura. Observa o cabelo da escultura. Pois é, gente, isso são trancinhas. Essa escultura é de argila e essa representação aí são de tranças, pequenas tranças adornando a pessoa que está sendo representada na escultura. Ela é da antiga civilização de Nok, fica lá na Nigéria. É de aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Nok era uma civilização existente no norte da Nigéria, que no século V a.C. dominava a metalurgia. Vê que interessante. É tempo, tá? Não foi na época da sua avó, não, nem da sua bisavó, não. É tempo, 3.500 anos, 5.000 anos, 500 anos antes de Cristo. Ou seja, historicamente a gente sabe que é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo ainda não tinha pisado na terra e muito antes. Essa escultura foi achada, foi datada por estudiosos e estava lá, trancinhas. Tá vendo? Que eu falo, nessa hora a gente ilustra, a gente exemplifica para vocês o que eu quero dizer com força histórica. É antigo, tá? E também político, social, cultural, religioso. A gente identifica ainda hoje em dia pessoas pelo jeito do cabelo delas, é ou não é? Aquelas mulheres que gostam de usar cabelos bem longos, a gente identifica a expressão religiosa que as pessoas seguem pelo jeito que se penteiam, pelo jeito que usam o cabelo. Antigamente, se existia isso, e se a gente olhar direitinho, ainda existe isso hoje na sociedade atual. Olha que imagem legal com alguns exemplos dos desenhos feitos de tranças nagô. Esses padrões, gente, eram uma indicação do agrupamento social da tribo, né? Idade, estado civil, mudava quando você se casava, quando você deixava de ser menina para ser moça, de ser menino para ser um homem ou guerreiro. Aquele jeito de se pentear muda. Vê que interessante. A riqueza, o poder, a religião de uma pessoa, tudo isso eram expressos também na forma de pentear. Os reis se penteavam de maneira diferente. Os primeiros cabeleireiros surgiram para cuidar dos cabelos da realeza, dos reis e das rainhas, não é? Que interessante. Hoje em dia voltou com força total. Eu trouxe a imagem aí das belas moças para mostrar, cada uma com seu estilo, cada uma com sua trança. E esse voltar tem muito significado, gente. Tem o cumprimento, né? A valorização daquilo que a gente é. Lembra da autoestima que a gente falou no módulo 1? Pois é, se expressa também por meio de cabelos, dos nossos cabelos. Olha a palavra trança escrita em destaque, letras grandes. Vamos ler. Trança. Tem que ter esse N, tá? Trança. Esse sa, C cedilha A, para escrever trança. Notaram? O som, professor, é como se fosse um S quando eu falo trança. Ele soa como S. Pois é, essa é uma característica do C cedilha, que a cedilha é esse sinalzinho, esse rabicozinho aí que fica embaixo da letra C. É um sinal gráfico e ele aparece única e exclusivamente embaixo da letra C. Quando isso acontece, ele dá essa sonoridade de S, tá? Algumas vezes, na maioria delas, o som é de SS, trança. É como se fossem dois S escrito ali na palavra. No entanto, é um C cedilha. Danou-se, Janaína, como é que eu vou saber? Tem algumas dicas. A principal delas é leitura e escrita. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais se apropriando do uso da palavra, da compreensão daquela palavra, você vai tendo. Por exemplo, a palavra trança, a gente já sabe que se escreve com a letra na no final, C
cedilha e um A. A sílaba sa, que não é um SS, que não é um SS que foi separado do dígrafo. Não é? É um C cedilha. Eu trouxe outros exemplos com palavras escritas com C cedilha no final. A dica, na hora da gente escrever, tem algumas regras à língua portuguesa. Lembra que a gente falou em outras aulas que na língua portuguesa tem algumas dicas, algumas regrazinhas que precisam ser estabelecidas, que vêm da origem das palavras. Justiça se escreve com C cedilha. Ela aparece antes das vogais A, O e U. Vê os exemplos que eu trouxe. Vê se não bate tudinho. Olha lá o justiça. C cedilha vem antes desse A. Açúcar. Olha o U. Açúcar. Desculpa. Tem um som, como se fosse dois S por ali, mas não é não. Vamos C cedilha. Mudança. Injustiça. Moço. Todas essas palavras são escritas na última sílaba com C cedilha. E aí é uma outra dica valiosa quando a gente vai estudar os usos, o emprego, as palavras que se escrevem com o C e o cedilha embaixo, é justamente essa dica. Se liga, nenhuma palavra da língua portuguesa começa com C cedilha. Não começa. Nenhuma. O C cedilha aparece no meio ou no fim das palavras, geralmente no fim das palavras. Mas no caso de açucarado, açúcar, não foi no fim não, tá? Tá logo ali, lá, na segunda sílaba. Açúcar, açucarado. Começar, nenhuma. Tá bom? Então são dicas valiosas que a gente pensa e analisa. Como é que eu vou saber se é com C, com S, com C cedilha? Tem hora que minha cabeça confunde. Você pode pensar isso. Mas é exercitando, é lendo e escrevendo as palavras que você vai se apropriando e conhecendo essa forma de escrever, tá bom? Olha só, a mãe penteando, fazendo a trança na menina. Muito legal, muito bom. Deixa eu ver se aparece. Agora, ela tá lá penteando, a mãe já tá com as tranças dela todas feitas e tá lá fazendo um carinho e penteando a filha. Esse momento é muito importante, gente, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente tá na EJA, certo? Ou seja, estamos aí jovens, 15 anos para cima, não é? Adultos, de qualquer idade a partir disso, e idosos, não é assim? Pessoas idosas, homens idosos, mulheres idosas, não é? Aí eu vou fazer duas perguntas. Como era quando você era criança, esse cuidar do cabelo? Quem é que cuidava dos seus cabelos? Quando eu digo cuidar, é isso de lavar, pentear. Tinha isso das fitas? Na minha casa tinha. Minha mãe me penteava, colocava fitas, geralmente era da cor da farda, ou de alguma das cores da farda. Ela penteava, fazia os pitozinhos, e eu tinha fitas que caíam, as brancas, as vermelhas, as azuis. Tinha isso, fivelas. Como era o cuidar do cabelo quando você era criança? Quem fazia isso? Que lembranças você tem de cuidados desse momento? De cuidados com o cabelo, de conversar, de pentear? Ou não teve? Ou sempre foi você? Uma irmã mais velha? O tio, a tia, a avó? Quem? Conversem aí, gente. E, se possível, me tragam essas histórias. Eu quero muito saber. Além dessa pergunta, eu vou fazer outra para vocês. Vocês, enquanto mães, pais, avós e avós, avós, né? Vocês cuidam tem esse momento do cuidar do cabelo com seus filhos, seus netos, suas netas? Vocês têm esse momento de sentar, vem cá, para eu ajeitar o cabelo, para eu fazer um penteado? Vocês têm isso?
Vocês fazem tranças, e no caso dos meninos também, porque geralmente os meninos, houve um tempo que eles só usavam cabelos curtos. Hoje em dia não, os meninos deixam o cabelo crescer, gostam de fazer penteados, cortes da moda ou não, aqueles preferidos, não é? Existem homens que usam lindamente suas tranças nas ruas. Vocês têm um cuidado com o cabelo dos meninos também? Como é feito isso? Como é? Conta que eu quero saber. Chegamos na hora da atividade. A gente viu algumas palavras e eu quero que vocês façam um grupo e façam tranças uns nos outros. Vê que legal. Vai ser muito top essa atividade aí na sala. Que tal se depois das tranças vocês fizerem um desfile de modas e de beleza? E aí, cada um com seus cabelos estilosos, com tranças turbantes, sei lá, o que você queira fazer na sua cabeça. Imagina, que legal. Uns nos outros, tá? Ah, eu não sei fazer trança, tudo bem, não tem problema não, pede para colega fazer, ou seu colega. Depois vocês podem fazer também uma exposição de fotos, cada um tirar uma foto, fazer um mural. Vai ficar muito legal, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.